Oi gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra. E o vídeo de hoje é sobre um tema que eu sei que vários cristãos têm um pouco de dificuldade, que muitas vezes nós não sabemos o que pensar, quais são as opiniões que nós devemos ter acerca desse assunto. E ele começa com um testemunho sobre a minha vida e de algo que aconteceu comigo. E foi uma experiência que eu tive com o mundo da sétima arte, o cinema, especificamente com uma série. Bom, eu vou contar a história e vocês vão entender mais ou menos o que eu passei. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre muito ligada a filmes, a cultura pop. Os meus amigos, eles sempre dão risada de mim porque eu sou uma pessoa que eu guardo o nome dos atores, eu guardo o nome das atrizes, eu sei o ano que os filmes são lançados. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de assistir séries, gosto muito de televisão em geral, de assistir. Eu acho muito legal o processo criativo, eu gosto muito de ver. Eu não sou uma boa atriz, eu também não sei como que seria se eu fosse trabalhar num ambiente assim, mas é uma coisa que eu consumo, eu gosto, é um conteúdo que eu gosto de consumir, né, filmes e principalmente séries. Até mesmo desenhos animados, musicais, são coisas que eu gosto muito. E eu tô sempre em contato, né, pra conhecer, pra ver o trabalho, né, ver como que é esse processo criativo. É uma coisa que eu gosto de consumir, sempre gostei. Eu não sou o tipo de pessoa que pego pra maratonar uma série e assisto, tipo, um monte, direto, assim. Porém, eu gosto de ter uma série que eu assisto, assim, eu vou ter um momento ali de lazer, eu vou assistir um pouquinho o episódio de uma série e tudo mais. Pra mim sempre foi uma coisa, assim, bem de boa, só que, como eu falei, como é uma coisa que eu gosto, algo que eu gosto de consumir, muitas vezes eu acabo ficando um pouco imersa ali naquele universo, daquele filme, daquela série. E desde criança, desde que eu era muito pequena, eu percebia que isso poderia não ser muito saudável pra mim. E a minha mãe, ela sempre me disse pra eu ter um olhar bem crítico sobre as coisas que eu assistia. Isso eu acho que foi uma coisa que sempre me ajudou muito. Um olhar crítico em relação a que mensagem isso tá passando. Isso tem a ver com aquilo que você quer pra sua vida? Isso é uma coisa que vai ser inocente ou vai ter ali uma mensagem oculta? Saber reconhecer mensagens ocultas, mensagens muitas vezes subliminares naquilo que a gente assiste, porque como cristão a gente tem que estar atento a tudo que acontece. A indústria do entretenimento, ela tem muitas coisas podres realmente, de bastidores, da vida das pessoas. É muito complicado, muito complicado. Muitas produções, principalmente nos últimos tempos, elas têm ido realmente contra aquilo que a palavra de Deus prega. Então minha mãe, desde cedo, ela foi falando pra mim, olha filha, você tem que tomar cuidado com aquilo que você assiste. E ela sempre falava aquele ditado que os olhos são as janelas da nossa alma. O que você tá colocando pra dentro do teu coração? E até assim, quando eu era criança, eu lembro que às vezes eu assistia muitas séries da Disney, assim, aqueles seriados de comédia. Teve um pedaço ali da minha adolescência que eu lembro que eu assistia bastante coisas assim, e às vezes eu chegava pra minha mãe e falava assim, mãe, eu tô me sentindo meio triste, eu tô meio pra baixo, não sei o que. E ela falava pra mim, filha, o que você tá assistindo? O que você tá lendo? Porque leitura também é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida. Então a minha mãe sempre, né, teve esse cuidado de me aconselhar. Ela nunca me proibiu de assistir nada. Não sei quando eu era criança, que eu lembro que eu queria assistir coisa que tinha feitiçaria e tudo mais. Minha mãe, ela falava assim, não, isso aí você não vai assistir e tudo mais. Ela colocava esse limite pra mim. Mas aí quando eu fui crescendo, conforme eu fui ficando maiorzinha, ela vinha e me aconselhava. E realmente, quando eu diminuí um pouco a frequência do que eu assistia, né, e começava a focar em outras coisas ali da minha vida, né, sair um pouco daquele mundo ali do fantástico, de universos diferentes que os filmes e as séries criam, eu conseguia sair um pouco daquilo e me situar melhor do que estava acontecendo, prestar um pouco mais de atenção naquilo que eu estava vivendo realmente, no mundo real. Mas ainda era e é algo que eu gosto, que eu assisto, né, que eu tenho contato, que eu consumo ainda. Porém, eu tive uma experiência no ano passado, ali na metade do ano passado, com uma série que eu gostava muito. E eu já vou falar o nome da série, que é The Vampire Diaries. É uma série que as minhas amigas, elas assistiam desde quando lançou, tipo lá em 2010, 2011, não me lembro que ano que lançou a série. Minhas amigas já assistiam, mas eu fui começar a assistir a série em 2018. Depois que eu terminei meu ensino médio, eu ficava bastante em casa. E eu lembro que eu comecei a assistir The Vampire Diaries, era uma coisa assim, bem inocente. Mas eu já olhava e via aquelas red flags, né, que são aquelas bandeiras vermelhas, tipo assim, isso aqui não tá muito legal, né? The Vampire Diaries, pra quem não sabe, é uma série adolescente, é uma série que ela fala sobre vampiros e criaturas fantásticas, tem bruxas, tem lobisomens e tudo mais, aquela coisa assim bem adolescente, é tudo muito romântico. É uma série que
Eu, particularmente, por mais que agora, né, depois de tudo que tem acontecido, é uma série que eu acho que, olhando assim, artisticamente, a série é uma série muito bem feita. Pra uma série adolescente ainda, eu ainda acho que é, assim, a mais bem feita, assim, a melhor. Porque séries adolescentes, ele tem uma enrolação sempre tem uma coisa ali que me dava um estranhamento. Eu assisti várias séries adolescentes e a única, assim, que depois de adulta eu assisti e falei, ah, tá legal ainda, é The Vampire Diaries. Porém, ela foi uma série que eu não assisti até o final. Quando eu tava na minha faculdade, já em 2019, eu tava quase acabando a série, porque, como eu falei, eu não maratono, assim, direto. Eu vou assistindo com calma, né, não sei o que, até pra não ficar muito imersa naquele mundo. E aí eu lembro que em 2019, eu acho que a Netflix tirou do catálogo. E aí eu assistia de vez em quando, procurava em algum site, alguma coisa pra eu assistir. Chegou um momento que, nas últimas temporadas ali, eu comecei a achar um pouco chato e eu parei de assistir. E daí depois de um tempo, né, teve a pandemia e tudo mais, eu vim morar aqui, né, na minha cidade, aqui em Santa Catarina. E aí a minha irmã, que tem 15 anos, ela sempre me via falar da série e tudo mais. E aí ela falou assim, vamos começar a assistir de novo. E aí eu e ela começamos a assistir. E aí a gente fazia maratoninhas, assim, de assistir, tipo... A gente assistiu até a 4ª temporada, assim, meio que diretão. Assistimos, assim, bastante. E era, assim, um momento bem gostoso, assim, meu e dela, né? Porque ela é adolescente, né? E tava eu lá apresentando um universo novo pra ela, de uma série nova e tudo mais. E aí a gente fazia essas maratoninhas, assim, da série, sempre no sábado à noite ou na sexta-feira à noite, que a gente podia acordar mais tarde no outro dia. E sempre assim, a gente assistia à noite, tipo, uns 2, 3 episódios, a gente ficava assim meio... Porque são episódios assim que eles sempre terminam de uma forma que te prende pra assistir o outro episódio. Só que a gente não via nenhum mal. E nós também não assistíamos todos os finais de semana. Nós assistimos assim, tipo, uma vez, 2 vezes por mês e tudo mais. Era uma coisa assim, bem tranquila. O problema é que a gente chegou numa temporada que um dos personagens, que é um vampiro, ele começa a ter uma crise muito grande dentro de si. E, né, os vampiros, eles são serial killers, né? Serial killers, não sei falar o plural. Mas ele era um serial killer. E ele começava a matar as pessoas, assim, descontroladamente. Ele sentia remorso, ele não conseguia parar. Só que ele ainda tava lá porque ele tava muito absorto naquela sede de sangue. Uma coisa, assim, bem macabra, bem sinistra. E eu lembro que eu comecei a sonhar todas as noites com o Stefan, serial killer, né? Ele vira o estripador. Eu sonhava e eu acordava muito assustada toda noite. Só que eu não... Era estranho porque eu não me tocava do quanto aquilo tava realmente me fazendo mal, mesmo que eu não estivesse assistindo todos os dias. E, gente, eu quero fazer um parêntese aqui, porque é o seguinte, eu tô contando dessa experiência que eu tive, mas pode ser que você ame essa série, que você não queira parar de assistir. Eu não tô falando pra ninguém parar de assistir, eu tô contando de uma situação que aconteceu comigo. Eu já contei essa história lá no TikTok e tá gerando discussão polêmica até hoje. Eu postei finalzinho do ano passado e ainda tem gente falando, tem gente que ainda tá me xingando lá no TikTok, tem gente que ainda tá concordando. E uma das coisas que eu deixei bem claro no vídeo é que eu não estou mandando ninguém parar de assistir a série. É uma experiência que eu tive na minha vida com Deus e na minha experiência com Deus, tá? Voltando agora pra história. E aí começaram a acontecer coisas assim que eu ficava triste do nada, a minha irmã ficava triste do nada também, a gente ia conversar, às vezes brigava, várias coisas desse tipo, de sentir assim um clima estranho, tanto que a gente começou até a diminuir assim a frequência com que a gente assistia a série. Mas chegou um dia que eu fui numa reunião de estudo bíblico assim com a minha mãe. Foi super gostoso, assim, foi bem legal. E de repente, assim, naquele meio, a gente estudando a Bíblia, daqui a pouco uma mulher levantou pra orar por outro, mas, gente, virou uma vigília. A gente ficou, tipo, até quase meia-noite na igreja. E aí a gente ficou lá orando, e aí virou uma sessão ali de cura e libertação. A gente começou a orar umas pelas outras e tudo mais. Não sei, né, quem acredita nisso, mas eu senti aquilo muito forte no meu coração. Eu lembro que tinha uma menina, inclusive, que ela tava sob uma opressão maligna muito grande, e eu lembro que na hora que começaram a orar por ela, parece que eu sentia um pouco daquela opressão que ela sentia, eu sentia sobre a minha vida também, e eu comecei a me sentir muito mal, muito sufocada, tanto que eu não conseguia nem abrir a boca pra falar, e era uma das coisas que tava acontecendo com ela também. E aí eu lembro que ela saiu, as meninas foram orar por ela fora da igreja e eu fiquei lá dentro, melhorou. Na hora que ela voltou e começaram a orar por ela de novo eu comecei a me sentir mal. E aí quando eu cheguei em casa, eu comecei a conversar com minha mãe e falei, mãe, eu fiquei me sentindo muito mal na hora que estavam orando por aquela menina e tudo mais. E aí minha mãe, ela me abraçou, a gente começou a conversar, falamos sobre outros assuntos, e aí eu contei pra ela, falei assim, ai mãe, eu tô me sentindo muito mal fazem dias já, eu ando tendo sonhos assim muito
ruins, sonhos muito assustadores, e eu não tô me sentindo muito legal com isso. E aí a minha mãe falou assim... Ela falou assim, filha, vamos orar então, né, pra que Deus, ele mostre, né, o que tá acontecendo. E a mãe orou por mim, e depois ela olhou pra mim e falou assim, filha, Deus tá me mostrando que existe uma série que você assiste que ela abre brechas na sua vida que você nem imagina. Não é que isso tá te impedindo de alcançar coisas novas com Deus, só que isso atrasa o processo na sua vida. E é uma série que você gosta, que você ainda não viu mal nela, mas é algo que não tá te fazendo bem. E na hora me veio na cabeça The Vampire Diaries. Eu fiquei bem quietinha. Existiam outras séries que eu tava assistindo, mas veio claramente na minha mente, que é The Vampire Diaries. E aí, depois, eu conversei com a minha irmã e eu falei pra ela, né? Eu falei assim, então, Bela, a mãe falou isso pra mim. E aí, a minha irmã na hora falou assim, é The Vampire Diaries, né? A gente tem que parar de assistir. Ela também falou pra mim e na hora veio na minha cabeça. Então, nós duas tivemos ali aquela confirmação de que era pra gente parar de assistir a série. E foi... Dito e feito, a gente decidiu parar de assistir a série e pararam os pesadelos, a gente parou de brigar. As coisas começaram a fluir com muito mais harmonia, mas o que eu tiro de lição? Muitas vezes, por mais que eu já soubesse de tudo aquilo que estava acontecendo, por mais que eu já me conhecesse, já soubesse que existiam séries que me faziam mal desde criança, que eu tenho essa tendência ali a ficar muito imersa no mundo das séries, tudo mais, não sei o que. Nicole, é de mentira. Tudo bem, a gente sabe que é de mentira, mas a gente sabe que a gente gosta ali de estar em um ambiente que é diferente da nossa vida e tudo mais. E a gente também sabe que o inimigo, ele usa muitas vezes de coisas que são aparentemente inocentes pra poder nos desviar do foco. Ele não vai, como a gente já sabe, aparecer na forma de um demônio muito malvado, não sei o que, uma coisa muito feia. Não, muitas vezes ele vai se utilizar de uma série que passa uma lição linda, uma lição de moral e tudo mais. E todos os episódios dessa série, eles tinham lições de moral no final. E não eram lições de moral do tipo, seja uma boa pessoa. Não, eram lições de moral profundas, assim, que mexia lá no seu psicológico, que você pensava, nossa, realmente... Não eram coisas pequenas, eram coisas muito profundas e muito bonitas. E essa série, ela não vinha assim como forma só de me assustar, ela vinha como uma forma de distração, pra me distrair daquele propósito que eu tinha. Por mais que eu não estivesse ali dispondo da maior parte do meu tempo pra estar assistindo a série, como eu sei que muitos adolescentes faziam e fazem até hoje, não só adolescentes, mas pessoas adultas ainda que têm outras coisas pra fazer e se distraem com séries, eu ainda dispunha um pouco do meu tempo e eu colocava um pouco da minha energia naquilo, e era uma energia que, sabe... não combinava com a energia que eu quero ter na minha vida, a energia que eu quero que rege a minha vida, que é algo que é completamente ligado a Deus. E assim, eu tô contando especificamente sobre essa série porque parece que o meu senso crítico, que eu sempre tive pra outros momentos, outras séries que eu parei também de assistir, sem que, né, Deus tenha usado a minha mãe ou qualquer outra pessoa pra falar comigo, essa foi a única série que Deus veio claramente e falou pra mim, pra eu parar, que eu senti assim claramente que era ela, que era essa série que eu tinha que parar. Eu, e Flame falou pra minha irmã, deu essa confirmação, mas eu já parei em inúmeras outras séries, já não assisti mais inúmeros outros filmes. Eu tenho um senso crítico assim tão aguçado pra tantas coisas que eu começo a assistir e falo, cara, isso aqui não é pra mim, e pulo fora, paro de assistir. Às vezes eu tô até interessada em saber a continuação da história, mas... sabe, não me faz bem, eu já percebo e tudo mais. Essa série, ela parecia que ela me bloqueava os meus sentidos ali. Muita gente lá no TikTok veio e começou a comentar, ai, mas você não sabe separar o que é ficção de realidade? É muito engraçado como as pessoas, elas não têm a empatia e a sinceridade com elas mesmas de se colocar no lugar dos outros, sabe? E de realmente pensar, bom, isso aqui é uma coisa que eu gosto dessa história, eu gosto desse universo que foi criado. Nossa, em algum grau você gostaria que a sua vida fosse daquele jeito. E muitas pessoas vieram me contar, ao mesmo tempo que tiveram pessoas que falaram disso, outras pessoas experienciaram coisas ainda piores. E outras falaram que a partir do momento que eu contei pra elas aquilo que estava acontecendo, aquilo que tinha acontecido comigo, essa experiência que eu tive, elas tiveram um despertar pra pararem com outras séries que não tinham nada a ver. As pessoas vinham me perguntar, tá, e série tal, o que você acha dessa série? E, gente, é o que eu falei, eu não quero, assim, falar pra você, não assista essa série não é de Deus. Gente, cada pessoa tem uma cosmovisão, eu sempre falo muito sobre isso. Cada pessoa tem uma criação, tem uma cosmovisão. Talvez isso não fez bem pra mim, mas talvez não seja indiferente pra você. Então, assim, a gente tem que ver realmente aquilo que vira uma idolatria no seu coração, aquilo que te manipula, aquilo que toma o lugar de Deus.
sabe? As pessoas, elas têm uma dificuldade muitas vezes de designar, de definir o que é pecado. Pecado é aquilo que te separa de Deus. Se essa série, em algum nível, estava me separando de Deus, se ela estava tomando um lugar, ainda que muito pequeno, dentro do meu coração, não era uma coisa assim, pra me distrair, mas era uma série que eu gostava de acompanhar, e não sei o que, não era algo saudável, era uma coisa estranha que estava ligada a coisas estranhas, como eu falei, tinha feitiçaria, tinha coisas assim. E as pessoas ainda mandavam mensagem pra mim, estão mandando ainda no meu TikTok falando: ai, mas a bruxaria da série é ligada à natureza. Tá, e deixa de ser bruxaria por causa disso? De estar ligado a coisas ocultas? Se não tá ligado a Deus, é uma bruxaria, sei lá, é uma prática que não está ligada a Deus, não tá ligada ao quê? Sabe? Quando que a gente vai parar de se enganar? Eu não quero falar pra você, não assista, mas preste atenção. Preste atenção, seja sincero com você. As pessoas vinham me perguntar de outras séries. O Mundo Sombrio de Sabrina, Lucifer, sei lá, Grey's Anatomy. E as pessoas vinham me perguntar e eu ficava assim... Vai muito de cada um. Vai muito de cada um, mas a gente também tem que ter o bom senso e o olhar crítico. E isso me despertou pra eu começar a olhar pra outras séries, outras coisas que eu assistia, que eu falei, cara, vale a pena eu dispor da minha energia que eu poderia estar usando pra cumprir o meu propósito com Deus, que eu poderia estar usando pra eu estudar, aprimorar a minha vida, de eu passar de eu pegar esse tempo que eu tô passando com a minha irmã e passar de outra forma, sabe? Sei lá, assistindo outra coisa ou fazendo uma coisa diferente. Sabe? Quais outras atividades eu posso fazer aqui com a minha irmã? Eu posso cantar, a gente pode ler, pode ficar conversando, a gente adora conversar. Então, é algo assim que eu fiquei realmente pensativa, sabe? E eu queria trazer essa reflexão pra você. Quantas vezes a sociedade ela vem com pequenos atrativos que muitas vezes são realmente pequenos, mas estão ligados a coisas malignas e coisas que têm ideologias anticristo dentro delas. As pessoas me perguntaram muito, e eu fiz um vídeo também falando um pouquinho sobre isso, que é Grey's Anatomy, que foi uma outra série que eu parei de assistir, mas eu parei de assistir naturalmente, porque além de eu identificar essas red flags, essas bandeiras vermelhas, essas coisas assim que tipo... foge, isso aqui não é legal, isso aqui não é bom, porque eu via nela muitas ideologias que são anticristãs, que são realmente anticristo. Além disso, eu comecei a achar a série muito chata e eu comecei a perder o interesse. E eu acredito muito nisso, que quando a gente pede pro Senhor ele nos dar clareza, ele nos dar discernimento e sabedoria, a gente consegue aguçar muito mais o nosso olhar. E aí eu comecei a achar a série chata, eu comecei a achar a série desinteressante e eu falei, cara, parei de assistir, não é uma coisa que me faz falta. E era uma série que eu gostava, que eu até fazia mini maratonas assim de Grey's Anatomy, mas eu pensei, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha vida. Eu simplesmente peguei e parei de assistir. E aí, como eu falei, eu não condeno quem assiste, quem quer continuar assistindo, porque, como eu falei, essa foi a minha experiência de algo que eu abri mão e que me incentivou a abrir mão de outras coisas. Mas eu quero trazer essa reflexão do que você abriria mão pra ter uma experiência maior com Deus. E aqui eu tô falando, eu tô falando de séries de filmes e tudo mais, mas em outros aspectos, em outros âmbitos, do que você abriria mão? Porque muitas vezes essas coisas pequenas, elas nos manipulam de tal forma que elas abrem brechas na nossa vida para que o inimigo, ele coloque dúvidas a respeito de Deus, ele coloque dúvidas a respeito de quem nós somos, e isso abre brechas primeiro na nossa vida e depois ela abre brechas na nossa personalidade, o que é algo muito perigoso. Quantas pessoas estão sendo enganadas todos os dias por causa de uma série boba que, não, eu sei separar a realidade da ficção, sabe mesmo? Tem certeza disso? As pessoas se colocam numa situação que elas acham que elas têm controle, mas muitas vezes elas têm vulnerabilidade nos gostos, elas são completamente manipuladas. E, gente, isso é tão em tudo, assim, a gente tá tão ligado com isso aqui, a gente tá tão ligado com o celular, tão ligado, assim, com as mídias sociais, e tudo nos influencia. Propagandas aqui nos influenciam. O Google, ele nos ouve e depois ele transforma isso em megadados que nos influenciam a comprar coisas que nós muitas vezes precisamos e às vezes não, e aí isso se torna uma bola de neve. Mas além disso, isso acaba sendo muito invasivo. Nossa vida em sociedade, ela acaba sendo completamente manipulada. Os nossos gostos são manipulados. Tudo o que a gente faz, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente consome com os nossos olhos, aquilo que a gente escuta, aquilo que
que a gente lê, isso nos constrói. Então, a reflexão que eu quero trazer pra você é o que tem te construído, o que tem te formado. Eu dei aqui o exemplo dessa série que eu tava assistindo, que, sinceramente, eu tô contando aqui, parece que é uma coisa muito grande, mas realmente não era. Era uma parte ínfima ali da minha vida. Era uma coisa que acontecia na minha rotina, sabe? Ah, você parou de assistir série? Não, ainda existem séries que eu assisto, eu gosto de consumir isso, eu gosto de assistir outros programas que não são séries também. E, assim, a partir do momento que eu olhar e ver uma bandeira vermelha, eu também vou colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, isso aqui o Senhor quer que eu continue mesmo? Existem momentos que eu falo assim, Senhor, eu vou passar um tempo aqui sem assistir nada pra eu poder apenas receber aquilo que o Senhor quer pra mim. Porque, gente, são momentos e momentos da experiência com Deus de cada um. E Deus, ele abriu os meus olhos sobre essa coisa que era pequena na minha vida, porém estava me influenciando de alguma forma negativamente, e Deus me fez ver que eu não precisava daquilo. Então eu penso, do que você abriria mão, sabe? Será que é uma coisa que você diz, ah, isso aqui eu teria dificuldade de abrir mão, então quer dizer que você precisa disso aqui mais do que você precisa de Deus, sabe? Isso tá tomando um pouquinho o lugar de Deus na sua vida, a soberania de Deus sobre a sua vida, o senhorio de Deus sobre a sua vida? Então isso caracteriza um pecado. Então isso é algo que pode não ser muito legal pra você, pode não ser muito atrativo pra você, mas eu me importo e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né, pra caso você se identificar, isso te traga uma reflexão e isso te faça pensar, isso nos faça pensar. Eu posso falar sobre esse assunto agora por horas e em outros aspectos, em outros âmbitos. Eu tô falando aqui sobre filmes e séries, que é uma coisa que eu gosto, mas tem outras coisas que eu gosto também, que eu já experienciei coisas diferentes com Deus, como livros e música e amizades e coisas assim, coisas que eu realmente tive que abrir mão para poder experienciar coisas melhores e experiências grandiosas com Deus que eu tive. E eu posso vir aqui contar também se vocês quiserem. Se você gostou do vídeo, já comenta bastante aqui embaixo. Eu quero te fazer um convite, né? Curte bastante esse vídeo, manda para os seus amigos para poder me dar um feedback bem legal. Comenta aqui embaixo aquilo que você achou, aquilo que você quer para os próximos vídeos. Se você tem alguma experiência nesse aspecto também, porque várias pessoas me mandaram, saíram lá do TikTok e vieram me mandar mensagem lá no meu Instagram também, pra estar conversando comigo e me contaram experiências fantásticas, coisas muito maiores do que essa que eu contei, muito maiores mesmo, e eu achei muito interessante como a gente pode ter essa troca, e eu espero que vocês se sintam à vontade também pra vir conversar comigo. Eu não sou a dona da verdade, mas eu sigo a Cristo, e Cristo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, então se eu tô andando por ele, e se é pra gente conhecer a verdade vai nos libertar, então eu quero andar o mais próximo que eu posso dele e atrair mais gente a ele e a verdade, né? Para que as pessoas elas não andem aprisionadas em seus próprios caminhos. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Também me sigam no meu Instagram, no meu TikTok, nas minhas redes sociais, porque tem bastante coisa legal por lá. E conversem comigo. Comentem bastante aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativa o sininho para não perder as notificações. E é isso, gente. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!